Aline. Renato, por favor. Eu gostaria aqui de fazer uma correção, uma pergunta meio reflexiva, indagação. Então, primeiro falando sobre os black blocs. Assim como você disse que tem muitos infiltrados, tiveram muitos infiltrados, tanto, vou citar nome, não tenho medo, da PM, fascista, assim como teve de muitos partidos, como por exemplo o PSOL, que ficou escancarado aí nas mídias, financiando o quebra-quebra, e que se dizem contra o PT, mas fazem parte do Foro de São Paulo, onde buscam a Revolução Bolivariana na América Latina. Tem também muitos idealistas ali dentro do Black Bloc. Eu sou coordenador nacional do movimento Mudança Já, estou nessas manifestações, participo dessas manifestações, então eu tenho um pouco de conhecimento sobre quem é Black Bloc, quem não é Black Bloc, quem é infiltrado, quem não é infiltrado. Então tem sim também muito idealista, não dá pra gente generalizar, sobretudo na parte geral, os idealistas do Black Bloc, para não ficar uma coisa assim jogada ao léu, ficar bem específico para as pessoas entenderem, ainda mais que isso aqui está sendo divulgado nas redes sociais, está sendo divulgado ao vivo. Os idealistas, sobretudo, no geral, a maior parte é de anarquistas que buscam derrubar o sistema falido, corrupto, dos mensaleiros, do cartel, do PSDB, do mensalão tucano, do mensalão do governo, do caso da Petrobras. Buscam derrubar esse sistema falido, corrupto, enfrentando a polícia, que são os cães de guarda do sistema, cambada de pau mandado do sistema. Outra parte, que não está ali somente para proteger, legitimar a manifestação e não deixar com que o governo acabe com essa manifestação, que foi muito visto isso com os 20 centavos em junho, quando a polícia bateu, inclusive na imprensa, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então primeiro essa correção é essa, dizendo que temos sim idealistas que defendem as manifestações e estão ali para tentar deixar o direito garantido no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, de manifestação. O que tem de quebra-quebra, de violência, que o senhor citou, garanto para vocês, são os infiltrados, tanto do próprio governo, PM, reserva infiltrada, como partidários que se dizem contra PT, PSDB, e que estão ali junto com... Outra coisa que eu quero deixar aqui bem clara, como pergunta aqui e como indagação é: falaram aqui das manifestações, se devia manifestar ou não, falar a favor, aplaudir o Brasil ou não. E aí eu quero fazer a pergunta: quem foi perguntado aqui, quem foi cidadão brasileiro, como Estado brasileiro, quem foi aqui perguntado, houve algum plebiscito para dizer se o povo brasileiro queria a Copa do Mundo ou não, ou se o povo brasileiro, ao invés de investir em estádio, que inclusive estão roubando, estão superfaturando também nisso, quem foi consultado aqui para ver se queria investir em estádio ou em saúde? Quem foi aqui consultado para ver se queria em estádio ou em educação? Então, quer dizer, muitos que aqui dizem que então já foi feito e então deve continuar porque já foi feito, já foi roubado. Então quer dizer,
Então a gente não tem mais o nosso direito de protestar. Então quer dizer, a gente não tem o direito de reivindicar o que já foi roubado, como no caso do mensalão, do PT, a gente não tem o direito de receber o dinheiro que eles roubaram, que deveria ter sido indicado, deveria ter sido levado para saúde, educação, segurança. A gente não tem o direito da restituição desse dinheiro? Ok. Vou começar respondendo a ele. Olha só, a minha posição pessoal é a seguinte: eu sou a favor a qualquer manifestação popular, qualquer uma, seja de qual segmento da sociedade for, eu sou a favor. Eu quase perdi minha vida para ganhar o direito do nosso povo poder se manifestar. Na época que eu lutei, manifestação de rua era risco, não era bala de borracha, era bala de fuzil em cima da gente. Né? A gente tombava mesmo e tal. Então, eu sou favorável a qualquer manifestação popular. Agora, nós não podemos ser inocentes de não achar que nessas manifestações violentas que existem, que atacam comércio, a ônibus, não sei o que, nessas manifestações violentas, que tem também dentro delas gente idealista, sim. Eu disse aqui antes, não sei se vocês ouviram, que a luta armada, as pessoas da luta armada, na nossa época, nós nos dividimos em dois grupos de oposição. Um grupo foi fazer luta de massas, foi para o movimento estudantil, foi regimentar a juventude, os operários, foi fazer luta política. Uma outra turma, que também foi valorosa e que nós temos que respeitar, foi fazer a luta armada. Morreram quase todos, assassinados pela repressão. Eu discordei da luta armada. Eu falei, não é o caminho. Eles são muito mais fortes que nós. Nós temos que ganhar gente para derrubá-los na política. Foi esse caminho que eu escolhi. Agora, eu nunca degradei aqueles que procuraram o caminho da luta armada. Eu acho que tem um setor da nossa sociedade que está tão enfurecido com a situação que não acredita mais na luta política. Não quer mais votar, não acredita em partido. Vejam as últimas eleições. A quantidade de gente em São Paulo que não escolheu o prefeito. Foi embora, viajou, largou, ficou em casa e não escolheu. Certo? Então, existe na sociedade um sentimento daqueles que acham que a gente só consegue mudar o sistema na base do pau. Eu penso diferente disso. Então, o que eu disse também é que nesses movimentos que são movimentos mais agressivos, eles são muitas vezes usados e manipulados por agentes do inimigo, por agentes antipopulares, que entram, que obrigam a coisa a degenerar, que fazem as provocações, que criam toda a confusão de feridos e disso e daquilo. Para quê? Para que o movimento autêntico, o movimento que quer pôr a massa na rua e que sempre ganhou, como as diretas, como, enfim, todas as movimentações que foram feitas, mesmo os movimentos do ano passado, as manifestações, essa gente age para tirar esse povo da rua, para amedrontar, para criar confusão, para criar... Então, nós não podemos ser inocentes. Não que a gente seja contra as manifestações, mas nós não podemos ser inocentes de nos deixarmos envolver por pessoas, como foi dito já aqui, infiltrados da polícia, partidos de extrema esquerda que no fundo, muitas vezes são financiados pela própria direita para fazer esse trabalho de confusão. Isso existe na história, não é de hoje não, desde quando a gente se manifesta. Entendeu? Somos a favor das manifestações? Somos. Quanto tiver, nós vamos estar lá. O PV tem que estar lá. A militância tem que estar, tem que ajudar a convocar. Mas na hora que sair a provocação, a gente tem que saber isolar aquilo ali. Separar o que é movimento popular do que é movimento de provocador. Essa é a visão que eu tenho no geral. Mas eu posso conversar com você pessoalmente para a gente esclarecer os detalhes. Eu acho que não há divergência entre o que você falou e o que eu falei. Nós falamos de forma diferente. Quanto à questão da Copa, o que eu disse aqui, eu vou repetir.
O espírito do futebol está no espírito do povo brasileiro. Se o governo fez lambança, se o governo é bandido, se o governo roubou, nós temos que protestar sim. Nós temos que protestar sim, nós temos que ir para os estádios protestar. Mostrar para o mundo que nós não somos palhaço de um governo que fez sacanagem com o dinheiro público para fazer a Copa. Nós temos oportunidade o mundo inteiro. Por que o presidente da FIFA disse que não vai ter discurso na abertura da Copa? Já juntadinho com a presidente da República, sabe que ela vai tomar uma vaia do tamanho de uma onça. Certo? Já tirou ela do foco e ela não vai falar. Mas nós podemos vaiá-la mesmo sem ela falar. Anunciou o nome dela, tome-lhe a vaia, abre a faixa e faz o protesto que é justo, que é válido e tem motivo para ser feito. O que eu disse é que nós não podemos ficar contra o futebol, nós não podemos deixar de querer que o Brasil tenha repercussão, porque isso, para o povo brasileiro, é uma coisa importante, ganhar moral internacionalmente, é importante, mostrando que nós não somos tontos, certo? Nós não queremos os estádios roubados, nós queremos dinheiro de volta, queremos saúde e educação padrão FIFA, sim senhor, e não temos, porque temos um governo incompetente, um governo ladrão que roubou inclusive nos estádios. Esse é o debate que eu acho que a gente tem que fazer de sã consciência, tá? Se você quiser, depois que terminar, eu estou à sua disposição para trocar palavras. Vai comprometer toda a programação. Eu acho que a proposta que você fez falar comigo depois, é a mais adequada. Isso. Mas não, eu já vou encerrar então, só falta... Já está o tempo estourado em quase 50 minutos. Né? Então, quando foi abrindo algumas exceções, né? Porque de minha parte nem esticaria tanto. Só falar aqui, ó, que Guarulhos foi feito um rolezinho beneficente para entidades carentes de alimentos com sucesso total. Recebemos essa informação. Então, para fechar, Gilberto, eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações rápidas, 1 minuto, e aqueles que tiverem alguma dúvida, que o procurem no final dessa pescaria que a gente acabou fazendo, que virou uma tarrafa isso daqui, né? Acabou ficando bem longo. Eu queria só pedir ao Renato, se ele puder, já que você participa com as lideranças, que você diz que são pessoas bem intencionadas, se puder promover o encontro meu com essa liderança, não com os provocadores, mas com as lideranças que acham, eu estou disposto a ir com você aonde você quiser, a hora que você quiser marcar para a gente discutir com eles, tá?